A ginecomastia afeta muito no homem a questão da autoestima. Esse é um paciente nosso que ele estava com a mama aumentada, né, num grau intermediário. Então a gente observa que a mama, um volume maior, então dificulta para usar roupas, por exemplo, expor o corpo, né, numa praia, numa piscina. Então isso vai gerando traumas, né, ao longo da idade nesse paciente. E o que é que a gente faz de planejamento para corrigir essa ginecomastia? Então, eu gosto sempre de evitar, né, o máximo de cicatrizes, né? Então, a gente sempre busca cicatrizes menores, cicatrizes que fiquem ocultas e trazer um aspecto na região do peitoral, no homem, que é uma musculatura que a gente chama músculo alfa, trazer um aspecto mais definido, né, para que ganhe destaque nessa região. Então, como é que a gente planeja uma cirurgia como essa para um paciente nosso aqui, por exemplo, esse paciente que já foi, inclusive, operado? O que é que eu gosto de fazer? Então, a gente começa, a ginecomastia, né? A gente tem aqui a região do peitoral, né? Tá aqui. A ginecomastia, ela envolve aumento de glândula mamária e muitas vezes acúmulo de gordura a mais nesses pacientes, né? Essa genética aí de aumento de gordura acontece muito. Então, normalmente a gente começa com a lipoaspiração de definição em todas essas regiões aqui, né? E aí a gente aspira de acordo com o grau de necessidade. Muitas vezes a gente aspira mais na região inferior, por exemplo, e às vezes menos na região superior, né? E depois a gente vai acessar essa glândula mamária. Então a glândula mamária, ela vai estar na parte mais central do tórax, né? Então a glândula mamária muitas vezes ela está aqui por baixo, né? Está nessa região aqui por baixo. E aí nessa região aqui a gente acessa, normalmente a incisão é pela areola, né? Quando é um grau como esse do paciente, a gente acessa aqui por baixo da areola, faz a identificação do excesso de glândula e a gente retira o excesso de glândula mamária. Só que normalmente esses pacientes já têm um excesso de pele aqui, tem um excesso de pele. Então eu tiro esse excesso de pele pela própria areola. Pela própria areola. A gente tira, por exemplo, aqui, ó, esse excesso de pele vermelho. E aí depois a gente faz a união aqui dessa pele com a areola. Então a cicatriz ela fica restrita na areola, né? Tendo uma boa cicatrização, ela fica praticamente oculta e a gente consegue corrigir aqui a ginecomastia. Nos pacientes que têm um porte mais atlético, que fazem atividade física, a gente consegue também fazer um enxerto aqui, ó, nessa região aqui do peitoral superior, por dentro do músculo, para trazer um aspecto mais definido para a região do peitoral também. Então traz um aspecto mais atlético. Então a gente, além de corrigir o excesso de gordura, que está em excesso, diminui a glândula, a gente faz a enxertia aqui superior e também eu gosto de fazer uma lipoaspiração nas axilas, aqui nas axilas, aqui nessa região de cá. Por quê? Porque a gente consegue delimitar, definir o peitoral no tórax.